Babilônia, a cidade mais poderosa do mundo antigo. Seus muros gigantescos pareciam intransponíveis, sua riqueza não conhecia limites, e seu rei, Belsazar, acreditava ser invencível. Naquela noite, um grande banquete acontecia no coração do império. O salão real estava lotado. Nobres, guerreiros, conselheiros, todos entregues ao luxo e ao excesso. O vinho fluía sem restrições, os risos ecoavam pelas paredes douradas e a música enchia o ambiente. No centro de tudo, o rei se deleitava. Orgulhoso, cercado por seus aliados, acreditava que nada poderia ameaçá-lo. Mas então, no auge da festa, tomou uma decisão impensada. Para demonstrar seu poder e desprezo pelos deuses dos povos conquistados, ordenou que trouxessem os cálices de ouro e prata do Templo de Jerusalém. Objetos sagrados, usados na adoração ao Deus de Israel, agora seriam profanados em um banquete pagão. Com um sorriso de satisfação, ergueu uma das taças e brindou aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas naquele momento, algo mudou. O riso cessou, os murmúrios diminuíram, o salão ficou em silêncio. De repente, diante de todos, uma mão apareceu. Uma mão sem corpo, flutuando no ar. Lentamente ela começou a escrever na parede. Letras desconhecidas surgiam sob os olhares aterrorizados dos presentes. Mene, Mene, Tekel, Parsim. O medo tomou conta do rei. Sua face perdeu a cor, suas pernas tremeram. O poder que tanto ostentava agora parecia inútil diante do desconhecido. Ele tentou se recompor. Chamou seus sábios, magos e astrólogos. Quem decifrasse aquelas palavras seria coberto de riquezas e honrado como o terceiro governante do reino. Mas nenhum deles conseguia interpretar. O mistério permanecia. Foi então que a rainha-mãe entrou no salão. Sua voz serena cortou o silêncio tenso. Ela lembrava de um homem, um sábio da época de Nabucodonosor. Um homem em quem habitava o espírito dos deuses santos. Seu nome? Daniel. Sem alternativas, Belsazar ordenou que o chamassem imediatamente. Quando Daniel entrou no salão, a diferença entre ele e os outros era evidente. Enquanto todos estavam dominados pelo medo, ele permanecia calmo. Sua presença, serena, contrastava com o desespero do rei. Belsazar prometeu riquezas e honras se Daniel interpretasse as palavras na parede. Mas Daniel recusou. "Guarde seus presentes para você", disse. Ele não estava ali por recompensas. Estava ali para proclamar a verdade. E antes de revelar o significado da escrita, Daniel relembrou ao rei a história de seu predecessor, Nabucodonosor. Um rei que também se exaltou, mas que foi humilhado até reconhecer que o verdadeiro poder pertencia a Deus. Mas Belsazar não aprendera essa lição. Pelo contrário, ele havia desafiado o próprio Deus ao profanar os utensílios sagrados. Agora sua sentença estava selada. Daniel então apontou para a parede e revelou o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e o encerrou. O coração de Belsazar disparou. Seu reino tinha um fim determinado. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Nada do que possuía, sua riqueza, seu exército, sua cidade, poderia salvá-lo. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O destino de Babilônia estava selado. O salão permaneceu em silêncio. O terror tomava conta dos presentes. Mas lá fora, sem que Belsazar soubesse, o exército medo-persa já estava em movimento. Babilônia, a cidade considerada impenetrável, estava prestes a cair. Os invasores encontraram uma brecha inesperada. Desviaram o curso do rio Eufrates, reduzindo o nível da água e abrindo um caminho sobre as muralhas. Enquanto o rei ainda estava no palácio, tentando processar a mensagem de Daniel, a cidade já estava sendo tomada. E então, naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. Belsazar foi morto. O Império Babilônico chegou ao fim. A cidade que parecia eterna agora pertencia a outro governante. O julgamento de Deus havia sido rápido e implacável. A história de Belsazar não é apenas um relato do passado. É um lembrete poderoso sobre a arrogância humana e a efemeridade do poder terreno. Ele tinha tudo: riqueza, prestígio, uma cidade fortificada.
mas desprezou aquilo que realmente importava. No final, foi encontrado em falta. Seu reino, sua glória, seu nome, tudo desapareceu em uma única noite. E Daniel? Ele permaneceu. Mesmo sob o domínio de um novo império, sua fidelidade a Deus nunca foi abalada. Ele continuou sendo uma voz de sabedoria em meio ao poder humano, provando que aqueles que se humilham diante de Deus permanecem firmes, enquanto os que se exaltam são derrubados. Essa história nos faz refletir. Quais são as muralhas em que confiamos? Onde colocamos nossa segurança? No dinheiro, no poder, no prestígio? No fim, tudo isso pode desmoronar em uma única noite. Mas aqueles que permanecem fiéis a Deus como Daniel jamais serão encontrados em falta.